Vamos falar agora de saúde? Saúde bucal. Só quem cuida de uma criança sabe como é difícil conscientizar os pequenos sobre a importância de escovar os dentes. Na maioria das famílias, esse momento vira uma novela, né? E esses cuidados vão além da escovação certinha. Também diz respeito, por exemplo, à escolha certa dos alimentos. E com a ajuda de um personagem super carismático, a dentista Naya Almeida lançou um livro para ajudar as crianças em fase de alfabetização a entender a importância de cuidar dos dentes desde cedo, né? Boa tarde, Naya. Obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente. Boa tarde, Gabriela. Obrigada pelo convite. Então, o personagem que eu estava falando, na verdade, é um golfinho, né? Isso mesmo. É o golfinho Turci. Golfinho tem dor de dente é o nome do livro. Eu posso mostrar aqui? Por favor. Pessoal, você não tem como mostrar aqui? Aí, o golfinho tem dor de dente. Como é que é a história? É bom ler a história para poder gerar e a gente não acabar com a surpresa da história. Exatamente. Mas é a história de uma possível dor de dente, né? Então precisa ler para poder saber. E os cuidados que a gente precisa ter para não ter essa dor de dente. Tá, e por que focar, por exemplo, nesse público da fase de alfabetização? É uma época em que é mais difícil convencer as crianças a ter esse cuidado, uma época que fica ainda mais importante também ter atenção com isso? Na verdade, eu acho que é a formação de hábitos, né? Então, são hábitos que a criança vai levar ao longo da vida. A escovação, eu costumo dizer que é a vacinação contra a cárie. Então, se a criança, desde pequena, ela já cuida disso, ela está incentivada pelos pais, por um profissional, por um próprio livro, pelo professor, ela vai poder também desenvolver esse hábito e não ter a cárie. Até porque os cuidados com os dentes, na verdade, assim, um probleminha no dente pode resultar num problema de saúde ainda maior, né? Sim, sem dúvida. Sempre pode piorar, tem alguns outros problemas de saúde que são influenciados por isso. E agora tem pai também que pensa que porque o dente é de leite não exige tanto cuidado, é verdade isso? Então, essa é uma grande questão, né? Porque, na verdade, o dente de leite, ele está na arcada que vai servir como base para os dentes permanentes. Então, se você cuida dessa base, você vai ter uma base perfeita para a erupção, para o nascimento dos dentes permanentes. E quando você não cuida, você pode perder um dente, perder espaço, então os processos vão se complicando. Então, na verdade, se a criança tem um problema ali no dente de leite, mesmo com o dente caindo depois, quer dizer que ali aquela base já vai ser prejudicada para quando ela for adulta. Pelo espaço, né? Pelo espaço do dente que está vindo e ele tem o dente de leite como guia. A gente tem um problema de estar em época de férias, a gente tem um problema que é o pessoal fica em casa, quer comer mais besteira, quer sair para divertir, é muita besteira também na rua. É verdade. Como ficar de olho nessa questão da alimentação que influencia muito, né? A questão da saúde bucal. Mesmo se você escovar muito, tem alguns alimentos que são mais prejudiciais. Então, tem alimentos que são mais pegajosos, né? E o fato dele ser pegajoso acaba ficando aderido ao dente. A gente fala que quando não há possibilidade de escovar os dentes, pelo menos se faça um bochecho, né? O bochecho ele vai eliminar aquela grande parte de açúcar que tem naquele dente, naquela substância, e vai ajudar no controle da placa bacteriana. Existem alguns alimentos que são bons para os dentes? Sim, existem sim. A maçã, por exemplo, é um ótimo alimento, é um alimento bem detergente, né? Então, se a criança puder mastigar uma maçã, ela vai estar auxiliando. Então é verdade aquilo que falam que se você fizer uma alimentação, se você tiver uma refeição, não tiver como escovar os dentes, você comer uma maçã depois ajuda um pouquinho? Ajuda sim, ajuda sim. Então fica aí uma dica para os pais que estão fora, não podem escovar os dentes. Agora, voltando às aulas, é um problema também, né? Tem criança que fica ali o dia inteiro na escola, então os pais perdem um pouco o controle de quais alimentos estão sendo ingeridos, tem aquela questão dos sucos que tem muito açúcar, e também não sabe se as crianças estão escovando os dentes. Como controlar um pouquinho isso? Então, o livro, eu acho que ele tem também esse propósito, né? Eu gostaria muito que esse livro ele tivesse um alcance maior, para que esse tipo de hábito também fosse instituído na escola, porque a escola é a formação, onde as crianças têm a formação dos hábitos. Então, se na escola já tem esse cuidado em escovar após as refeições, ou se não houver tempo de escovar, ao menos fazer um bochecho, já vai ajudar bastante. Então, ter o livro é bom para os pais, é uma dica para os pais, mas também para os educadores, né? Levar esse livro até as escolas. Sem dúvida. E eu acho que o livro é muito rico, porque ele tem outras questões para você elaborar junto às crianças, né? A questão de você encontrar saídas para o problema, a questão de você ajudar quem está passando por um problema. Então, não é só a escovação. Eu acho que o livro ele é um livro bastante completo. E deixar de entender esse hábito como chato, né? Porque muitos pais até passam isso para as crianças, que tem que escovar, é chato, mas eu sei que tem que escovar.
não passar esse hábito para frente, né? Tem que fazer de uma forma lúdica, né? De uma forma que a criança goste mesmo de escovar. E para finalizar, a gente estava conversando ali antes e você me alertou que, na verdade, a alimentação é importante para as crianças, para o dente, mas é importante também antes mesmo da criança nascer, né? Como é que é isso? A gente fala assim que, na verdade, durante a gestação você está se formando os dentes de leite, né? E nesse momento tem outras coisas que também estão sendo formadas. Por exemplo, no 4º mês de gestação está sendo formadas as papilas gustativas. Então, o que a mãe come vai influenciar no paladar dessa criança. A gente considera que a visita ao odontopediatra nesse período de gestação seja fundamental para ter uma saúde bucal adequada. Bacana. Nay, eu vou mostrar aqui de novo. Esse seu livro ele pode ser encontrado nas grandes livrarias e também no site do seu selo, né? Qual é o site? É nayabooks.com.br. Tá, lá ele pode ser encontrado para os pais e para os educadores que quiserem trabalhar esse assunto com as crianças, né? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Naya, por ter vindo conversar aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Obrigada, agradeço pelo convite.